Bem, boa tarde a todos e bem-vindos ao webinar de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Light. Bem, feitos os devidos avisos legais aqui, eu gostaria de passar a palavra agora à Ana Marta. Ana, por favor. Obrigada, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso webinar de resultados do primeiro TRI de 2020 e dizer que estou muito confiante, a partir dos resultados concretos que vamos destacar a seguir, de que a Light está no caminho certo para a entrega do plano de turnaround, que começou a ser construído com meu retorno à companhia há pouco mais de um ano. Somos um time unido, motivado e que tem todas as condições de tornar a Light uma das melhores empresas de energia do país. Está no nosso DNA lidar com contextos desafiadores e, a partir deles, nos fortalecemos. Desde a última apresentação de resultados, no dia 13 de março, muita coisa mudou como consequência da pandemia da Covid-19 no Brasil. Por isso, após os comentários dos destaques do primeiro TRI, vamos expor brevemente o que temos feito e como temos atuado nesses novos tempos. Na sequência, serão apresentados pelo Barroso alguns efeitos já mensuráveis da pandemia nos resultados da companhia. Voltando aos resultados, a gente, desde que chegou, já conseguiu fazer o follow-on, vendemos a Renova e já temos resultados concretos do turnaround da distribuidora, que ele já é uma realidade. Das 4 alavancas do nosso processo de geração de valor, que já foram amplamente divulgadas, temos o combate às perdas de energia, redução das contingências judiciais, redução do PMSO e priorização do CAPEX e o liability management. Já temos avanços concretos em pelo menos 3 dessas vertentes. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, apresentamos uma redução no volume e no percentual de perdas, além de continuarmos reduzindo os custos gerenciáveis, dando sequência ao observado nos últimos trimestres. Com isso, o EBITDA das distribuidoras cresceu 4,3% em relação ao primeiro trimestre de 2019, refletindo principalmente a queda das perdas e nos gastos com pessoal, materiais e serviços de terceiros. Conforme já comunicado ao mercado, temos também um plano de ação de combate a perdas segmentado por regionais. E esse plano é fruto de um diagnóstico detalhado da realidade do problema em cada uma delas. Nossas equipes próprias e terceirizadas estão hoje mais bem treinadas e capacitadas. Aperfeiçoamos ao longo do tempo a forma de contratar e de controlar os serviços de terceiros, alinhando-os à efetiva geração de resultados para a companhia. Primarizamos parte da força de trabalho também, com o objetivo de aprimorar o controle ético e aumentar a produtividade dos times de campo. Continuamos sendo implacáveis com aqueles clientes de renda mais alta que furtam energia, sejam eles comerciais ou residenciais, realizando normalizações, muitas delas com apoio da polícia e divulgadas na mídia. Atuamos incansavelmente para trazer e manter todos os clientes na formalidade. Temos trabalhado ainda na dimensão administrativa das perdas não técnicas, corrigindo erros de medição e atuando junto a clientes faturados pela média e pelo mínimo. Estamos realizando CAPEX em troca de medidores antigos, com idade média superior a 45 anos. Temos feito blindagem de rede naqueles clientes em áreas mais agressivas e também investido em medição fiscal. Como resultado, as perdas totais sobre a carga-fio encerraram o trimestre no patamar de 25,44%, ante 26,04% no último trimestre do ano passado. Ou seja, uma redução de 0,6 ponto percentual ou 472 gigawatt-hora. Já as perdas técnicas sobre o mercado de baixa tensão caíram 1,8 ponto percentual neste trimestre em relação ao anterior. Vale destacar que de todas as formas que medimos as perdas, seja em termos percentuais ou em gigawatt-hora, seja incluindo ou excluindo o consumo retroativo faturado dos clientes que estavam furtando, que a gente chama de REM, o indicador está em queda. Ainda temos muito que avançar, uma vez que estamos 6,24 pontos percentuais acima do repasse regulatório na tarifa, de 19,2% da carga-fio, conforme os parâmetros ajustados no nosso último reajuste do mês de março. Importante mencionar também que a sinergia entre as áreas comercial e de engenharia tem se aprofundado ainda mais nos últimos meses, com a redistribuição de responsabilidades entre o Dalmer, que está mais focado no planejamento e no relacionamento com os clientes da distribuidora, e o Pimenta, focado na execução de campo. Isso tem tornado os nossos times ainda mais produtivos,
flexíveis e multidisciplinares, o que tem sido muito importante, inclusive durante esse momento agora da pandemia. É o nosso tema, #UmaSóLight, colocado em prática, quebrando barreiras, motivando o time e fazendo diferente para entregar resultados sustentáveis a despeito dos enormes desafios da nossa área de concessão. Do lado da arrecadação, mantivemos até a primeira quinzena de março os instrumentos normais de cobrança, como SMS, corte e negativação, buscando manter a PDD sob controle, ao mesmo tempo em que avançamos no combate ao furto de energia e na regularização de clientes que estavam suspensos e, portanto, provavelmente furtando energia da Light. A partir da segunda quinzena de março, após a resolução da ANEEL, passamos a não contar mais com o corte de fornecimento como instrumento de cobrança para alguns clientes. E já observamos os primeiros impactos do aumento da inadimplência, consequência da Covid-19. Barroso mais tarde vai falar um pouquinho sobre isso. A taxa de arrecadação encerrou o trimestre em 96,9%, 0,8 ponto percentual abaixo da apresentada no primeiro TRI de 19. Essa taxa está em linha com a nossa expectativa e reflete também o impacto das iniciativas de regularização de clientes que estavam na informalidade e furtando energia. Nós começamos esse trabalho no último trimestre do ano passado. A PCLD dos últimos 12 meses, desconsiderando os impactos extraordinários do final do ano passado, fechou em 2,8% da receita bruta, 0,9 ponto percentual acima do número de dezembro. Frente à conjuntura atual, nós montamos diversos cenários com estimativas de inadimplência. Estamos acompanhando diariamente a evolução da arrecadação e monitorando o comportamento dos clientes, como pontualidade no pagamento e migração de canais físicos para os canais digitais. É importante mencionar que até o final de março, mais ou menos 75% da arrecadação da Light em volume financeiro já ocorria em meios digitais, como terminais de atendimento em agências bancárias, via internet banking e débito automático. Isso nos deixa mais robustos para enfrentar o contexto agora da pandemia. Nós também estamos aprimorando a gestão no relacionamento com os clientes, o que tem impacto direto na redução das contingências, que chegaram a 84 milhões no trimestre, já excluindo o PDV. Como já divulgado ao mercado, nós já revisitamos todas as frentes de relacionamento, como call center, agência, ouvidoria, e aprimoramos processos internos para melhorar o atendimento e, assim, evitar a entrada de novos processos judiciais contra a companhia. O nosso jurídico está ainda mais próximo das regionais, a fim de atuar conjuntamente com a área comercial nas causas raízes das demandas judiciais. Com isso, já reduzimos a entrada de novos processos, o que deve se refletir na redução de contingências nos próximos trimestres. No juizado especial civil, por exemplo, nós estamos mantendo a trajetória de redução pelo terceiro trimestre consecutivos. Quando a gente compara o primeiro TRI de 20 com o primeiro TRI de 19, podemos observar uma queda de 26% no número de novos processos do juizado especial civil e 19% no valor dessas provisões. Segundo a tendência do trimestre anterior, houve também uma redução significativa no número de reclamações registradas em todos os nossos canais de atendimento e também na ANEEL. Lembro que esses indicadores funcionam como um importante antecedente à judicialização e, portanto, à formação de provisões. E para nos ajudar nessa importante vertente do turnaround da Light, que é a redução das contingências judiciais, no último dia 17 de março, recebemos na diretoria o reforço da Débora Brasil, que recentemente era diretora jurídica das distribuidoras do Grupo Enel. Antes de trabalhar na Enel, a Débora atuou nas áreas jurídicas do Grupo Globo, Oi e Net Claro. Outro pilar do nosso turnaround é a redução dos gastos gerenciáveis. Hoje temos gastos de PMSO próximos aos que temos embutidos na nossa tarifa, mas temos que reduzi-los ainda mais. Desde meados do ano passado, a gente tem atuado em várias frentes nesse sentido. Melhor gestão de materiais e de contratos com terceiros, ajustes no quadro de pessoal, incluindo o lançamento de um programa de demissão voluntária, aprimoramento da política de remuneração variável atrelada a metas objetivas, inclusive para a força de trabalho de campo, maior sinergia entre as áreas, aumento da produtividade do controle ético dos times de campo com o avanço da primarização. Como consequência, os gastos com pessoal, material e serviços de terceiros da distribuidora, o PMS, já excluindo o impacto do PDV,
esses gastos caíram 5,6% no primeiro trimestre de 2020, quanto comparados com o primeiro trimestre de 2019, 5,6%. Passando agora aos aspectos financeiros, a relação dívida líquida EBITDA da Light fechou o trimestre em 3,06 vezes, que é abaixo do limite de covenant de 3,75, estabelecido na maioria dos nossos contratos. A dívida líquida ficou em 6,7 bilhões de reais. Encerramos o primeiro TRI com uma posição de caixa robusta, de 1,5 bilhão, frente a vencimentos de dívida de 1,2 bi até o final de 2020. Em abril e no início de maio, houve ingressos adicionais no caixa da distribuidora, oriundos de 3 fontes. 105 milhões de fundos setoriais liberados pela ANEEL, 400 milhões em debêntures, que a gente já anunciou isso ao mercado, debêntures com custo de CDI mais 2,5% ao ano. E também reforçamos o caixa da distribuidora com aporte de 500 milhões de reais de recursos oriundos da Light Energia, a geradora do grupo. Além disso, como medida precaucional e dadas as incertezas oriundas da pandemia, os acionistas aprovaram por unanimidade, na Assembleia realizada no último dia 28 de março, a retenção dos dividendos que seriam pagos em 2020, no valor total de 315 milhões de reais. Sob a liderança do Barroso, realizamos no ano passado uma série de bem-sucedidas iniciativas para melhorar o perfil e o custo da dívida da Light. E essas iniciativas teriam tido continuidade nesse trimestre, caso não fosse o contexto restritivo da pandemia. Esperamos que os mercados de dívida local e internacional voltem a se abrir para que possamos retornar com a nossa estratégia de liability management assim que possível. Nesse primeiro TRI de 2020, também tivemos uma excelente notícia com relação aos indicadores de qualidade da Light, o DEC e o FEC. A Light registrou um recorde na qualidade de serviço prestado, ficando em linha com as melhores e maiores distribuidoras do país, e muito abaixo do limite estabelecido pela ANEEL no contrato de concessão. Em março, o DEC dos últimos 12 meses fechou abaixo de 7 horas, que é um marco para a companhia, ficou em 6,96, uma diminuição de 10,4% se comparado ao mês de dezembro. E o FEC terminou o trimestre em 4,27 vezes. Falando um pouco do reajuste tarifário, ele ocorreu no último dia 15 de março. Ele correspondeu ao aumento médio percebido pelos consumidores da distribuidora de 6,21%. E em março também, a ANEEL aprovou o novo OC regulatório, incidente sobre as bases de remuneração das distribuidoras, e esse OC vai ser aplicado para a Light a partir da próxima revisão tarifária, que ocorrerá apenas em março de 2022. O valor determinado para a ANEEL para o ano de 2019 ficou em 7,78%, em comparação com o número inicialmente divulgado de 7,17%. No segmento de geração, o nosso resultado sofreu um impacto negativo do GSF, que foi 44 pontos percentuais inferior ao do mesmo trimestre do ano anterior. Esse GSF pior impactou não só a Light, como várias outras geradoras que também têm usinas hidrelétricas, né? Com isso, o volume de energia excedente da Light Energia, que seria vendido no Mercado Livre ou liquidado na CCS, reduziu. O EBITDA do trimestre fechou em 138 milhões, comparativamente a 231 milhões registrados no primeiro trimestre de 2019. No dia 10 de março, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o PL 3975. Segundo os termos desse projeto de lei, as geradoras terão que quitar os seus débitos junto à CCE assim que aprovados pelo plenário do Senado e regulamentado pela ANEEL. E poderão ter suas concessões prorrogadas por até 24 meses. Eu queria destacar também, como evento subsequente do trimestre, além das captações da Light SESA, que no dia 9 de abril, a Receita Federal habilitou os créditos fiscais referentes ao processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, recursos da ordem de 6 bilhões de reais. Esse era o último passo para que a gente possa iniciar a utilização desses créditos fiscais na compensação de tributos federais. Agora, falando um pouquinho aí da Covid-19, das medidas que a Light vem adotando, né? Desde o início da adoção do isolamento social na nossa área de concessão, a gente já implementou algumas medidas muito importantes para garantir não só a continuidade do nosso serviço, que é ainda mais essencial nesse momento de crise, mas também para assegurar o bem-estar e a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes.
Entre as principais iniciativas do nosso plano de gestão de crise, eu gostaria de destacar home office para atividades administrativas, afastamento dos grupos de risco, disponibilização de álcool gel em todos os prédios e veículos da companhia, distribuição de máscaras de proteção para a força de trabalho, medição de temperatura dos funcionários e do público em geral que ingressam nas dependências da companhia, antecipação da campanha de vacinação para funcionários contra a gripe e acompanhamento médico próprio de todos os casos suspeitos e confirmados da Covid-19. No que diz respeito às atividades de campo, a gente está num contexto de quase normalidade, graças ao sucesso do plano de gestão de crise e também ao programa de primarização, que teve início no ano passado. Funcionários próprios tendem a ser mais engajados e a faltar menos ao trabalho, além de serem multidisciplinares e flexíveis na alocação entre as regionais, se isso for necessário. Em termos operacionais, priorizamos as atividades de emergência e o atendimento às solicitações de hospitais e clínicas, seja para novas ligações, seja para aumento de carga, aumento de demanda. Estamos nos antecipando às necessidades desses clientes e flexibilizando procedimentos, em razão da velocidade que esse tipo de solicitação requer. A recomendação de confinamento determinada no final de março levou a uma menor demanda de energia na área de concessão da Light, concentrada nos clientes comerciais e na indústria eletrointensiva. Na apresentação a seguir, o Barroso irá comentar alguns dados preliminares desses impactos, como carga-fio, mercado faturado e arrecadação. No dia 24 de março, a ANEEL aprovou uma resolução com medidas emergenciais relacionadas à pandemia, como a suspensão da atividade de corte por inadimplência de consumidores residenciais de serviços e atividades considerados essenciais. Importante observar que essa medida não impede que outras ações de cobrança de débitos vencidos, como a negativa de inadimplentes, continuassem a acontecer. A ANEEL também flexibilizou algumas normas no relacionamento com os clientes, como, por exemplo, o atendimento presencial ao público. Com isso, interrompemos os serviços em nossas agências comerciais, passando a direcionar e atender os clientes nos canais digitais, como agência virtual, WhatsApp, Facebook, Twitter, além de realizar o serviço de envio de faturas por e-mail. Até então, temos tido bastante sucesso nessas iniciativas e, no futuro, esperamos poder dialogar com o regulador no sentido de preservar esse movimento de digitalização. Também no âmbito regulatório, em 8 de abril, o governo federal emitiu a MP 950, que prevê a destinação de recursos do Tesouro Nacional a um fundo setorial para subsidiar os consumidores de baixa renda, com consumo de 220 kWh até o final de junho. Essa iniciativa é positiva, pois alivia as despesas desses consumidores e preserva um fluxo de arrecadação importante para a Light, uma vez que cerca de 10% da nossa base de clientes residenciais é classificada como baixa renda. Atualmente, tanto nós, diretores, como o time regulatório, estamos dedicando boa parte do nosso tempo em tratativas com a ANEEL e com os Ministérios de Minas e Energia e Economia para endereçar medidas que venham assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, tal como previsto na MP 950. Nos próximos dias, segundo as nossas expectativas, as conversas devem culminar numa solução para restabelecer o equilíbrio regulatório do setor. Temos convicção de que sairemos mais fortes dessa crise. Vários processos que já estavam em andamento, como, por exemplo, o treinamento de equipes multidisciplinares primarizadas, foram acelerados e, do ponto de vista de relacionamento com os clientes, também avançamos muito na digitalização, o que traz ganhos de produtividade, além de contribuir na redução da entrada de novos processos judiciais, por aprimorar a efetividade dos nossos canais de atendimento. Estamos também atentos às demandas da sociedade e, nesse sentido, temos realizado diversas ações voltadas para a saúde e as necessidades da população. Doamos 1,5 milhão para o Fundo Emergencial da Fiocruz, para a produção de testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19, e estamos fornecendo gratuitamente energia para o Hospital de Campanha do Leblon, que conta com 200 leitos voltados a pacientes da rede pública. Realizamos também a doação de 300 mil itens de higiene e limpeza para as comunidades em que atuamos. Com isso, a Light está indo além de sua missão principal, que é fornecer energia de qualidade aos nossos clientes, buscando amenizar os impactos da pandemia e contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Agora eu vou passar a palavra para o Barroso, que vai apresentar em maiores detalhes os números dos resultados do nosso primeiro trimestre de 2020. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Marta. Boa tarde a todos.
Partindo aqui para a apresentação, no slide número 2, temos aqui a redução da carga fio nesse primeiro trimestre de 2020 de 9,1%. Só gostaria de destacar que o mercado da Light, principalmente no verão, ele é muito sensível à temperatura. Trouxemos também o primeiro TRI de 2018 para a gente fazer essa análise um pouco melhor. No primeiro TRI de 2018 para o primeiro TRI de 2019, tivemos uma elevação de 5% em função de um aumento da temperatura de 1,4 graus Celsius. Nesse ano de 2020, foi um ano atípico, muito mais frio do que o ano de 2019. Tivemos uma redução de aproximadamente 2,6 graus na nossa área de concessão, que fez com que o mercado caísse de forma mais significativa, principalmente pela redução da temperatura, mas também destaco pela redução das perdas e os primeiros impactos da Covid-19 que ocorreram no final do mês de março. Já olhando o mercado faturado, ele caiu um pouco menos, caiu 6,7% no primeiro trimestre de 2020, que significa uma redução de perdas efetiva quando esse número da queda do mercado faturado ele é menor do que a queda da carga fio. Observando no gráfico à direita, o mercado faturado por segmento, essa queda no primeiro TRI de 2020 foi concentrada em duas classes, residencial e comercial, justamente as duas classes que são mais sensíveis à temperatura. Quando a gente observa o segmento industrial, tivemos uma pequena elevação no primeiro TRI de 2020, principalmente pelo consumo no segmento siderúrgico, que teve uma elevação de 11,3%. Passando para o slide número 3, temos um pouco a evolução das perdas. Nos últimos trimestres, tínhamos conseguido estabilizar a elevação das perdas na nossa área de concessão e, efetivamente, depois de 3 anos, conseguimos uma redução significativa nesse primeiro trimestre de 2020. Olhando as perdas, que é a linha preta, perda total sobre carga fio, após a estabilização nos últimos 2 trimestres, conseguimos uma redução de 0,6 pontos percentuais, ficando em 25,44%, 6,24 pontos percentuais acima dos 19,20%, que é o nível de repasse de perdas incluído na nossa tarifa. Tivemos como ações que foram super importantes para essa queda nas perdas, a primarização de 100 equipes em dezembro e mais 200 pessoas em janeiro. Então, o time está dividido por regional, boa parte do time primarizado, e também demos sequência àquele diagnóstico que divulgamos ao mercado no mês de dezembro do ano passado. Então, estamos com o plano completamente on track e esperamos dar sequência nesse plano a despeito da Covid-19 nos próximos meses. Passando para o slide número 4, temos também a evolução da perda não técnica. A perda não técnica sobre o mercado de baixa tensão, conseguimos uma redução de quase 2 pontos percentuais no trimestre, seguindo já uma tendência de queda que já tínhamos demonstrado nesse indicador nos últimos 2 trimestres. O nível de repasse das perdas na tarifa, perda não técnica sobre o mercado BT, é de 36,06%. Observando o gráfico à direita, a gente tem a segregação da perda não técnica entre área de risco e área possível. A gente observa que o volume de perdas na área de risco tem permanecido praticamente o mesmo e as perdas que têm caído efetivamente são na área possível, que é justamente a área que a gente tem atuado desde o novo plano de perdas que foi construído no segundo semestre do ano passado. Então, a gente observou uma estabilização na perda total no último trimestre e uma queda de quase 500 gigas na área possível no primeiro trimestre de 2020. Passando para o slide número 5, a gente tem a evolução da REN e da IEM. A REN, só para a gente relembrar, é a recuperação de energia, quando a gente identifica a fraude, a energia que foi furtada, e a IEM é a incorporação de energia
a energia consumida após a identificação da irregularidade. Estamos aumentando os volumes de recuperação de energia. Nesse trimestre, tivemos uma pequena elevação de 209 gigas nos últimos 12 meses para 235, foram 42 gigas faturados de REN, mas o nosso foco, como a gente já tinha mencionado no nosso plano, era aumentar o volume de incorporação de energia. Conseguimos incorporar 142 gigas no primeiro TRI de 2020. No gráfico à direita, temos a PCLD sobre ROB. A nossa PCLD aumentou de 1,9% para 2,8% nos últimos 12 meses encerrados no primeiro trimestre de 2020, acompanhando um pouco a redução na nossa taxa de arrecadação observada no primeiro trimestre de 2020 e mostrando uma política mais conservadora que temos adotados para a PCLD desde o final do ano passado. Passando para o slide número 6, temos aqui o grande destaque operacional da companhia junto com as perdas nesse primeiro trimestre de 2020, que foi a melhoria do serviço prestado, a qualidade do serviço, tanto no DEC, que é a duração das interrupções, quanto no FEC. Quando a gente observa o DEC, vínhamos numa tendência de queda desde 2018 acentuada, tivemos uma pequena elevação nos primeiros trimestres do ano passado, em função das chuvas torrenciais que tivemos aqui na nossa área de concessão, mas continuamos muito focados em reduzir esse indicador. Atingimos 6,96 horas, é a primeira vez nos últimos 15 anos que a Light consegue fechar o DEC abaixo de 7 horas, já muito em linha com as melhores empresas de distribuição do país. O FEC, a gente tem também conseguido uma trajetória constante de queda e conseguimos fechar em 4,27 vezes, bem abaixo do limite definido pelo regulador. Passando para o slide número 7, temos a evolução do EBITDA ajustado do primeiro TRI de 2019 para o primeiro trimestre de 2020. Tivemos um impacto, principalmente na geradora, pelo GSF menor em 2020, quando comparado com 2019. Se os senhores lembrarem, a sazonalização do mercado de geração do país no primeiro trimestre de 2019 foi da ordem de 150% o GSF. Esse ano, o GSF do primeiro TRI foi um pouco superior a 100%. Tivemos uma redução de 44 pontos percentuais. Por isso, a gente observou uma redução na receita da geração em função dos menores volumes de venda de energia nesse segmento. Por outro lado, a gente espera um GSF bem melhor para os próximos trimestres, quando comparado com os trimestres do ano anterior. Já nos custos não gerenciáveis, tivemos uma grande redução, principalmente em função da redução de perdas. A redução de 0,6 pontos percentuais nas perdas fez com que o nosso EBITDA da distribuição fosse maior do que o EBITDA da distribuição do ano passado. E o outro destaque foi o PMS, que conseguimos, por mais um trimestre, uma redução nominal de 4,4%, bem distribuída entre todas as áreas da companhia, dentro do nosso foco do turnaround, que não é somente perdas, ataca também contingências, redução de PMSO e o liability management. Passando para o slide número 8, tem também a tendência de redução de contingências que gostaríamos de destacar, o juizado especial cível, que são as discussões com clientes. Conseguimos mais um trimestre de redução, uma redução de 18,6% no primeiro TRI de 2020, quando comparado ao primeiro trimestre de 2019, e ao terceiro trimestre consecutivo na redução das entradas de processos contra a Light. Tivemos 20 mil processos de JEC no terceiro TRI de 2019, 13.300 no quarto TRI de 2019 e 12.700 no primeiro trimestre de 2020. Passando para o slide número 9, temos a evolução do EBITDA separado por segmento,
Então, como eu mencionei anteriormente, no primeiro trimestre de 2020, tivemos uma elevação de 13 milhões no EBITDA da distribuidora, a despeito da redução do mercado observado pela temperatura e também pela Covid-19, a despeito do aumento da PCLD, tivemos a redução do PMS e a redução das perdas. O EBITDA da Light Energia ficou menor pelo efeito do GSF já mencionado e fechamos no primeiro TRI de 2020 com o EBITDA na casa de 466 milhões de reais. Passando para o slide número 10, a gente observa a evolução do lucro líquido da companhia. O lucro líquido fechou em 167 milhões de reais no primeiro TRI de 2019, ligeiramente superior ao primeiro TRI de 2019, sendo que o grande destaque foi o resultado financeiro, que tivemos o efeito da redução dos juros após o trabalho de pré-pagamento de dívidas mais caras que fizemos no segundo semestre do ano passado e principalmente pelo ganho do MTM nos swaps das dívidas em dólar. Passando para o slide número 11, temos a composição da amortização da dívida para os próximos anos. Fechamos o primeiro TRI de 2020 com 1,5 bilhão de caixa. Cabe destacar que, após a data de 31 de março, fizemos a captação de 400 milhões de debêntures e também recebemos 105 milhões de fundos setoriais. Então, essa fotografia a gente teria aqui, no consolidado, aproximadamente 2 bilhões de reais, considerando os eventos subsequentes, para fazer uma amortização de 1 bilhão e 200 até o restante do ano de 2020. Observando no gráfico à direita, temos a evolução da dívida. Em relação Barroso, só um minuto, a gente perdeu o seu áudio. A gente não está te escutando, não. Deixa eu tentar novamente. Pronto. Foi. Foi. Obrigado. Beleza, desculpa. Você estava falando, Barroso, desse slide aí sobre a amortização da dívida. Acho que você pode começar do lado esquerdo aí, por gentileza. Obrigado. Pedimos desculpas aí pelo erro técnico, mas vamos lá. Fechamos o caixa com 1,5 bilhão de reais no primeiro TRI de 2020. Como eventos subsequentes, cabe destacar a captação de 400 milhões de reais de uma debênture liquidada no dia 15 de abril e também recebemos 105 milhões de reais de fundos setoriais que foram distribuídos para as distribuidoras. Então, a posição pro forma de 31 de março, considerando os eventos subsequentes, foram de 2 bilhões de reais, sendo que temos 1 bilhão e 200 de dívidas a amortizar no resto do ano de 2020. Olhando no gráfico à direita, temos a evolução da dívida líquida. Tivemos praticamente a dívida líquida mantida na posição de março de 2020, quando comparado com dezembro de 2019. E do ponto de vista dos covenants, tivemos um indicador praticamente estável em relação ao ano passado,
uma elevação de 0,08 pontos percentuais. Lembrando que o nosso limite dos covenants para a maioria dos contratos é de 3,75 vezes. O custo da dívida, conseguimos manter a tendência de queda do custo da dívida, principalmente pelas amortizações de dívidas caras que a gente pré-pagou no ano passado, e também aproveitando a redução da Selic que temos observado nos últimos meses. Foi anunciado aí ontem a redução de mais 0,75 pontos percentuais na Selic e esperamos obter maiores ganhos ainda no restante do ano, considerando que 2/3 da nossa dívida ela é indexada ao CDI e 1/3 da nossa dívida é indexada ao IPCA. Lembrando que, dentro da composição da dívida da companhia, temos algumas dívidas em dólar, mas temos um swap para 100%, tanto do principal quanto dos juros para essas dívidas. Passando para o slide número 12, temos aqui um pouco do detalhe dos efeitos da Covid-19 e do contexto regulatório da Covid-19. Tivemos algumas iniciativas já divulgadas para o mercado pelos órgãos governamentais. Tivemos a publicação da MP 950, que permitiu repassar para as distribuidoras a tarifa baixa renda de todos os consumidores com consumo até 220 kW. Tivemos a liberação de 105 milhões de fundos setoriais para a Light. Teremos também liberação de outros fundos setoriais para os próximos meses e também para a gente reforçar o caixa da companhia e reforçar a liquidez diante das incertezas decorrentes do Covid-19, a gente acelerou a captação de 400 milhões de debêntures, também para dar mais flexibilidade financeira para a nossa distribuidora. Fizemos agora, em maio, um mútuo de 500 milhões de reais da geradora para a distribuidora e também submetemos à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas a retenção de 100% do dividendo mínimo obrigatório do ano de 2019, que foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes na Assembleia. Além disso, tivemos também, nesse primeiro trimestre e nos meses subsequentes até o momento, diversas discussões setoriais com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Economia e com a ANEEL, e a gente espera que na próxima semana já tenhamos aí o decreto que regulamente a conta Covid, que ajudará bastante as distribuidoras e o setor elétrico como um todo para passar pelos efeitos potenciais da Covid-19 nos próximos meses. Como sensibilidade também, divulgamos os principais indicadores do mês de abril operacionais que já temos até o momento, ainda que preliminares, mas observamos pelos efeitos da temperatura e também pelo isolamento social decretado pelos governos estaduais e municipais da nossa área de concessão, uma redução de 20% na carga fio de abril de 2020, quando comparado com abril de 2019, uma redução de 15% no mercado faturado de abril de 2020 com abril de 2019. Se a gente observa, como eu mencionei no slide número 2, quando a gente tem a redução do mercado faturado menor do que a redução da carga fio, significa, mais uma vez, uma redução também nas perdas de energia. E, por último, a arrecadação, tivemos uma redução de 8,3 pontos percentuais em abril de 2020, quando comparado com abril de 2019, reforçando o que a Ana já mencionou anteriormente, por estarmos atuando de forma muito firme com todos os nossos clientes, tentando renegociar ao máximo os nossos contratos para mantermos a adimplência ao máximo possível durante as incertezas do Covid-19 e também por estarmos incentivando cada vez mais a migração de arrecadação de
meios de pagamento físico para pagamento digital. Esse é o final da apresentação. Gostaria de passar agora para o Rodrigo Vilela conduzir a sessão de Q&A. Muito obrigado. Bem, obrigado, Barroso. Bem, pessoal, agora a gente vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. E aqueles, então, que desejarem fazer uma pergunta, vocês podem utilizar esse recurso Raise Hand, que fica localizado na parte inferior da tela, para que aí eu libere o microfone de quem deseja fazer a pergunta. Quem não desejar fazer a pergunta ao vivo, pode fazer pergunta escrita, usando esse botão Q&A, que também está localizado na parte inferior da tela, e uma vez recebida essa pergunta, a gente responde ao vivo aqui. Matheus, você já pode falar? Só tirar o seu microfone do mudo, por favor. Posso, está me ouvindo? Perfeito. Eu tenho uma dúvida com relação a essa arrecadação de abril que vocês mostraram. Isso daí é quando você põe o quanto vocês arrecadaram de caixa em abril sobre a receita do mês de abril? Porque, se for isso, a minha dúvida só é porque vocês arrecadaram de meses anteriores que ainda não tinha impacto do Covid em volume, e a receita do mês está muito impactada pelo Covid. Então, eu só queria entender se é de fato isso, ou vocês estão esperando quanto vocês arrecadariam em abril, baseado nas faturas dos meses anteriores, versus quanto vocês arrecadaram. Barroso, acho que você pode explicar aí para o Matheus. Obrigado, Matheus. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Essa é a taxa de arrecadação como a gente sempre calcula, tá? É o volume de caixa que entrou em abril dividido pelo faturamento de abril. Você tem, no faturamento de abril, só para a gente relembrar, conforme o calendário de leitura, boa parte do que é faturado de abril foi consumido de determinado dia de março até determinado dia de abril. Então, você não tem ainda o mês cheio da redução de demanda decorrente da Covid-19. Isso, ainda assim, é um sinal que, para a gente, da nossa interpretação, é um sinal muito positivo quando a gente compara com as nossas próprias estimativas e com a média que a gente tem discutido no mercado. Obrigado. Entendi, obrigado. Pessoal, só para deixar um pouco mais dinâmico, eu vou ler algumas perguntas do Q&A, intercalando com algumas perguntas que estão sendo da manifestações de vocês aqui, levantando a mão. Uma pergunta que chegou aqui pelo Q&A do Manfredini a arrecadação de abril parece ter sido um pouco melhor do antecipado pelo mercado. Nessa linha, é justo imaginar que esse número ainda apresente uma piora ao longo dos próximos meses, ou vocês acham que pode normalizar por aí? Queria também entender como essa arrecadação se converte em PDD no modelo de vocês. Uma segunda pergunta dele aqui também mais desafiador fica o processo de turnaround após o final do lockdown, com a economia fragilizada, não fica mais complicado o plano de corte, de perda e PDD? Pensam em ir até a ANEEL para algum tipo de RPE, flexibilização de perda, PDD e reset de volume? Obrigada, Pedro. A primeira parte da pergunta, eu acho que o Barroso já respondeu um pouco, mas ele pode voltar depois. Com relação à segunda, a gente, obviamente, tem um contexto desafiador, sim, né? A economia do social na economia, a gente ainda nem sabe qual vai ser por conta da duração aí da pandemia. Mas, por outro lado, a Light é uma empresa que hoje, como eu falei lá no início, é uma empresa que reúne todas as condições de ir para campo e fazer a continuidade do programa de turnaround que a gente começou a construir quando da minha chegada lá e colocar esse programa em prática. Então, durante aí esse mês e pouco já de isolamento social, a gente tem conseguido robustecer os nossos times de campo, aumentar a produtividade, reduzir perda, arrecadar relativamente bem. Então, por isso que eu digo que eu acho que a gente vai até sair mais forte lá na frente. Eu não tenho medo de que a gente vai enfrentar, sim,
um contexto desafiador do ponto de vista da economia, mas a gente está pronto para enfrentar as dificuldades e vamos conseguir voltar para o trilho aí do turnaround o mais rápido possível. Aliás, nem saímos dele durante a pandemia, estamos tocando tudo meio que business as usual aí no campo. Com relação à arrecadação, como o Barroso colocou, os números ainda são muito preliminares, né? Então, é muito difícil a gente ter uma certeza do que vai acontecer daqui para frente, até porque isso depende dos impactos na economia, duração do período de isolamento social, mas o que eu posso te dizer, reiterando o ponto dele aí, é que, por exemplo, como 75% do nosso volume arrecadado está nesses canais já digitais, a gente, observando outras concessões, por exemplo, tem um menor nível de bancarização do que a Light, o impacto na nossa arrecadação tem sido proporcionalmente menor do que a de outras distribuidoras. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Eu acho que too early to say, o número que nós temos de abril, a gente fez o disclosure para vocês e vamos estar em interlocuções aí com todo o mercado na medida em que as coisas forem se tornando mais claras. Com relação à solução sistêmica para as distribuidoras, a gente está muito próximo, sabe, eu acho, da conclusão de um modelo aí de reequilíbrio do setor que vai fazer sentido. Então, as reuniões com o regulador e com os ministérios ao longo dessa semana avançaram bastante e nós temos uma real expectativa de já ter um decreto explicando melhor como seria a conta Covid e já dando alguma sinalização com relação a essas questões mais estruturais de inadimplência, sobre a contratação. Esse decreto sendo divulgado ao longo da semana que vem, tá? E talvez só para complementar aqui a questão do Pedro, em relação ao como que a arrecadação se converte em PDD, a gente tem contabilizado a PDD desde a nova regra do IFRS pela perda esperada. Então, a arrecadação inteira, ela não se converte imediatamente em PDD, mas somente aquilo que a gente, de fato, não tem expectativa de arrecadar. Então, efetivamente a perda residual decorrente da não arrecadação esperada para o futuro. A gente teve uma elevação nesse primeiro TRI de 2019 e a gente vai seguir acompanhando as réguas de cobrança e as réguas de arrecadação performadas dos últimos 24 meses, considerando um pouco as perspectivas futuras em relação à carteira que a gente tiver de contas a receber em aberto. Passando agora aqui a palavra para o Marcelo Sá. Marcelo, só tirar, por favor, o seu telefone do mudo e prosseguir, por favor. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Você não foi o primeiro dessa vez, Marcelo? O que houve? Pois foram mais rápido que eu. Vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta que é mais para poder entender do que está sendo negociado com o governo, porque a gente conversou com bastante gente ao longo dos últimos dias, e aí a gente ficou com algumas dúvidas sobre alguns pontos da estrutura desse pacote, né? Acho que o primeiro ponto, que eu não sei se isso de fato é um problema, é que a ideia original, pelo que eu entendo, era você incluir o impacto de arrecadação sobre a contratação e queda de volume, tudo dentro da conta Covid, que seria financiada pelos bancos. Só que agora, aparentemente, existe um problema de garantia que, como a PDD faz parte da parcela B, isso não poderia ser incluído dentro da conta Covid, eu acho que acabou gerando um news flow negativo, acho que saiu até uma matéria do Estadão, se não me engano, falando que não teria compensação para a PDD, mas eu entendo que deve ter sido mais por conta desse aspecto técnico de garantia com os bancos. E aí a minha pergunta dentro dessa estrutura que o governo está pensando, né? Então eu entendo que uma parte dos recursos vão vir via conta Covid, mas outra parte pode vir via algum outro tipo de fonte, via fundos setoriais, para poder compensar o efeito negativo da arrecadação? É isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Na verdade, é o seguinte, a gente divide o problema, né, do setor elétrico, que acaba desembocando na distribuidora, em duas dimensões. A dimensão financeira, que é o que a gente tem que honrar de compromissos ao longo da cadeia, né, que enfim, é a questão do caixa imediato, e a questão econômica, que é de ordem mais estrutural, né, que é a sobrecontratação, aquela inadimplência que eventualmente vai ficar de maneira mais estrutural, e etc. A nossa expectativa, a gente tem avançado muito nesse sentido, é que a conta Covid ela seja suficiente para resolver a dimensão financeira, tá? E essas notícias que saíram, na verdade, toda negociação, né, a gente sabe disso, quando ela está no meio,
Você pode ter um desencontro para cá, um desencontro para lá, entendeu? É melhor divulgar as coisas depois que elas estão concluídas, né? Então, o que eu digo para você? A gente está, desde ontem, eu acho que a gente começou a caminhar super bem e a gente está num caminho aí de equilíbrio. Então, por isso é que eu digo que eu estou otimista que a gente consegue ter uma solução conceitual dessa dimensão caixa muito rápida, que é a conta Covid, e já com o embrião da solução econômica, eventualmente até já feito algum disclosure no decreto, entendeu? De como é que isso vai ser endereçado. E a RTE, eu acho que vai ser um mecanismo natural que as distribuidoras vão acabar solicitando no segundo momento, porque em algum desequilíbrio remanescente, como é assegurado no nosso contrato de concessão, ele tem que ser endereçado. Tá ótimo, Ana. Obrigada. Uma das perguntas que a gente tem aqui no Q&A é com relação a novidades na ANEEL sobre o PIS/COFINS, com relação ao regulador, a posição do regulador, se já tem alguma definição por parte da ANEEL. A definição por parte da ANEEL ainda não existe. A ANEEL ela fez uma nota técnica que ela está pedindo contribuições nesse momento, né? Ela atrasou um pouco o período de recebimento de contribuição aí por um mês. Então, na ANEEL ainda não tem nada fechado. O que a gente está fazendo é que os nossos créditos já foram homologados, né? Agora no mês de abril, e nós já estamos utilizando esses créditos para o pagamento de tributos federais, como outras empresas também do nosso setor já estão fazendo, tá? Uma outra pergunta que a gente tem aqui no nosso Q&A é com relação a comentar sobre o impacto positivo da redução das temperaturas na redução das perdas trimestrais. Em outras palavras, quanto da redução das perdas teria sido influenciada pela temperatura e pelo nosso trabalho de campo. Beleza, obrigada, Pedro, aí pela pergunta. Deus ajuda quem trabalha, né? A gente sabe que quando a gente tem uma temperatura mais baixa no verão, isso ajuda realmente no combate às perdas, principalmente no consumo perdulário, principalmente nas áreas de risco, né? Daquelas pessoas que saem para trabalhar, deixam o ar-condicionado ligado, etc. Mas como a gente teve uma redução substancial, se você pegar a perda carga-fio, né? 12 meses, a gente teve uma queda de 0,6%, isso é uma redução muito grande. Vocês vão se lembrar que no nosso programa de turnaround, quando a gente divulgou aí ao mercado lá atrás um soft guidance, você estava falando de reduzir 1 ponto percentual por ano nessa perda média móvel 12 meses carga-fio. A gente caiu 0,6 num trimestre. Então, certamente, Deus ajudou quem trabalhou bem, mas teve muito trabalho bem feito aí também nesse número, tá? Eu não sei se por acaso a gente tem aqui, Barroso, o número separado dos impactos, a gente tem esse cálculo interno. Se a gente não tiver agora, a gente passa depois aí para vocês. É super difícil estimar a segregação efetiva do efeito temperatura. Ele ajudou, obviamente, em parte, mas o trabalho de unificação das áreas de distribuição, a sinergia em campo, a regionalização do combate às perdas, o ataque a perdas administrativas, o aumento da IEM, a incorporação dos novos clientes que estavam suspensos, tudo isso traz para a gente um grande ganho no nosso plano que a gente tinha divulgado em dezembro, que era o que a gente vinha, de fato, com a expectativa aí de redução e com a confiança de que a gente conseguiria reduzir perdas para o ano de 2020. Uma outra pergunta, Barroso, é com relação aqui à arrecadação com o poder público durante esse tempo, durante os últimos tempos de crise. Se, de alguma maneira, a gente já observa algum impacto na arrecadação de Estado e Prefeitura. Obrigado pela pergunta. A gente fechou março de 2020 com a arrecadação do poder público dos últimos 12 meses em 100%, e abril a gente está com a arrecadação bem acima de 90% no segmento do setor público. A gente não tem visto uma degradação
forte no setor público. A gente está muito próximo do ponto de vista de cobrança. Temos apoiado a todos os governos municipais e estaduais, acelerando ligações de hospitais, acelerando o atendimento de emergência, mas a gente cobra demais de que o que é a obrigação do Estado, a obrigação dos municípios, que é pagar a conta de luz consumida, que essa parte seja devidamente cumprida por eles também. Acho que a última pergunta que a gente tem aqui é com relação à saída mensal ou trimestral com relação a tributos federais. O Felipe Andreoli, aqui do Verde, colocou num cenário pré-Covid e nova expectativa pós-Covid, se isso a gente verifica algum impacto. Obrigada aí, Felipe. Na verdade é o seguinte, a gente estima, depois o Barroso me corrige se eu tiver com alguma imprecisão, que o nosso pagamento mensal de tributos federais seja da ordem de uns 60 milhões de reais. Obviamente, isso varia de acordo com sazonalidade, de acordo com o mercado, etc. E a gente, assim, vai depender, né, do que vai acontecer realmente nesse cenário aí da pandemia. Então, isso acompanha, obviamente, o faturamento da companhia, né? Então, a gente está hoje, a nossa expectativa é usar os créditos para quitar integralmente os nossos tributos federais, tá? Então, a gente está falando de uma economia de caixa normalizada aí de 60 milhões mês, que pode ser um pouco mais, um pouco menos, a depender do comportamento aí do mercado, tá? Bem, eu gostaria de agradecer a participação de todos e agora eu vou passar a palavra para a Ana, para as considerações finais dela. Ana, por favor. Eu queria agradecer a presença aí de todos, dizer que a Light está avançando, temos um time profissional alinhado, estamos com a nossa agenda de geração de valor clara acontecendo em plena pandemia e que acho assim que a gente, no final desse trimestre, vai ter a certeza de que, olhando para frente, temos todas as condições de continuar focados no turnaround da distribuidora, mesmo nesse contexto desafiador e incerto aí da pandemia. E tem convicção, nossa Light é muito forte e vamos sair dessa crise mais forte do que a gente entrou. Eu acho que a solução do governo aí está próxima de acontecer e a gente está com o nosso time no campo, motivado, equipes primarizadas, bem treinadas, o pessoal aí da área corporativa também sendo reforçado com a chegada aí da Débora no jurídico. Estamos aí com tudo para continuar nos próximos trimestres com resultados bastante robustos, tá? Enfim, e continuamos aí nessa agenda de transparência, melhoria de governança, e a nossa equipe de RI está, obviamente, à disposição aí de tirar dúvidas remanescentes. A equipe está reforçada agora com a chegada do Renato, que trabalhou com a gente lá na Equatorial, ele estava aí na Light numa outra área, voltou agora para a RI. E estamos à disposição de vocês para interlocuções aí a qualquer tempo, dado o dinamismo aí que nossa vida está tendo nesses momentos complicados e o próprio setor elétrico. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.